Livro do Apocalipse, capítulo 6. Vi quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos, e ouvi o primeiro dos 4 viventes dizer como o estrondo de um trovão: Vem! Vi então aparecer um cavalo branco, cujo montador tinha um arco. Deram-lhe uma coroa e ele partiu, vencedor e para vencer ainda. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo vivente dizer: Vem! Apareceu então outro cavalo, vermelho, e ao seu montador foi concedido o poder de tirar a paz da terra, para que os homens se matassem entre si. Entregaram-lhe também uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro vivente dizer: Vem! Eis que apareceu um cavalo negro, cujo montador tinha na mão uma balança. Ouvi então uma voz, vinda do meio dos 4 seres vivos, que dizia: 1 liro de trigo por 1 denário e 3 litros de cevada por 1 denário. Quanto ao óleo e ao vinho, não causes prejuízo. Quando abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto vivente que dizia: Vem! Vi aparecer um cavalo esverdeado. Seu montador chamava-se a Morte, e o Hades o acompanhava. Foi-lhe dado poder sobre a 4ª parte da terra, para que exterminasse pela espada, pela fome, pela peste e pelas feras da terra. Quando abriu o 5º selo, vi sob o altar as almas dos que tinham sido imolados por causa da palavra de Deus e do testemunho que dela tinham prestado. E eles clamaram em alta voz: Até quando, ó Senhor Santo e verdadeiro? Tardarás a fazer justiça, vingando nosso sangue contra os habitantes da terra? A cada um deles foi dada, então, uma veste branca, e foi-lhes dito também que repousassem por mais um pouco de tempo, até que se completassem o número dos seus companheiros e irmãos, que seriam mortos como eles. Vi, quando ele abriu o 6º selo, houve um grande terremoto, o céu tornou-se negro como um saco de crina, e a lua inteira como sangue. As estrelas do céu se precipitaram sobre a terra, como a figueira que deixa cair seus frutos, ainda verdes, ao ser agitada por um vento forte. O céu afastou-se, como um livro que é enrolado. As montanhas todas e as ilhas foram removidas de seu lugar. Os reis da terra, os magnatas, os capitães, os ricos e os poderosos, todos os escravos e os homens livres, esconderam-se nas cavernas e pelos rochedos das montanhas, dizendo aos montes e às pedras: Desmoronai sobre nós, e escondei-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da sua ira, e quem poderá ficar de pé? Palavra do Senhor. Livro do Apocalipse, capítulo 7. Depois disso, vi 4 anjos postados nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que o vento não soprasse sobre a terra, sobre o mar ou sobre alguma árvore. Vi também outro anjo que subia do Oriente com o selo do Deus vivo. Ele gritou em alta voz aos 4 anjos que haviam sido encarregados de fazer mal à terra e ao mar: Não danifiqueis a terra, o mar e as árvores, até que tenhamos marcado a fronte dos servos do nosso Deus. Ouvi então o número dos que tinham sido marcados: 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá, 12.000 foram marcados.
Da tribo de Ruben, 12.000. Da tribo de Gade, 12.000. Da tribo de Asser, 12.000. Da tribo de Neftali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Isacar, 12.000. Da tribo de Zabulon, 12.000. Da tribo de José, 12.000. Da tribo de Benjamim, 12.000 foram marcados. Depois disso, eis que vi uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estavam de pé diante do trono e diante do Cordeiro, trajados com vestes brancas e com palmas na mão. E em alta voz proclamavam: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos que estavam ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres vivos, se prostraram diante do trono, com a face por terra, para adorar a Deus, e diziam: Amém. O louvor, a glória, a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força pertencem ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra e disse-me: estes que estão trajados com vestes brancas, quem são e de onde vieram? Eu lhe respondi: meu senhor, és tu quem o sabe. Ele então me explicou: estes são os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestes e alvejaram-nas no sangue do Cordeiro. É por isso que estão diante do trono de Deus, servindo-o dia e noite em seu templo. Aquele que está sentado no trono estenderá sua tenda sobre eles. Nunca mais terão fome nem sede. O sol nunca mais os afligirá, nem qualquer calor ardente, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, conduzindo-os até as fontes de água da vida, e Deus enxugará toda lágrima de seus olhos. Palavra do Senhor. Livro do Apocalipse, capítulos de 6 a 7. Comentário de Santo Agostinho Bispo, século V. E vi outro anjo a subir do lado de onde nasce o sol. Esse outro anjo é a Igreja Católica que clama do Oriente, clama da paixão e da ressurreição do Senhor aos 4 anjos da terra. E clamou com grande voz aos 4 anjos, aos quais foi dado o poder de prejudicar a terra e o mar. Não prejudiqueis a terra nem o mar. Recebe, na verdade, a espada no sentido geral, tanto contra os que vai matando na vida, como contra aqueles aos quais aconselha que levantem questões entre si, até se darem à morte por causa dos bens temporais. Do terceiro selo, diz que saiu um cavalo negro, e o que estava sentado nele tinha na sua mão uma balança. Tinha na sua mão, diz, uma balança. O exame foi feito com exatidão. Mas enquanto finge praticar a justiça, prejudica por meio da simulação. Enquanto se diz no meio dos animais, isto é, no meio da igreja, não prejudiqueis, mostra-se que os espirituais da maldade não têm poder sobre os servos de Deus, senão o receberem de Deus. Não prejudiqueis o vinho nem o azeite. No vinho e no azeite está simbolizada a unção do crisma e o sangue do Senhor. No trigo e na cevada está simbolizada a igreja, constituída pelos grandes e pelos pequenos, pelos superiores e pelos povos. Do quarto selo saiu um cavalo amarelo, e o que o montava chamava-se Morte, e o inferno seguia-o, e foi-lhe dado poder sobre a quarta parte da terra,
para matar pela espada, pela fome, pela mortandade e pelas bestas da terra. Esses 3 cavalos que saíram depois do branco e contra ele são um. Tem como cavaleiro o único diabo, que é a morte. Mostra no 6º selo que são seus cavaleiros o diabo e os seus sócios. Diz que os cavalos se juntam com o último combate. Como diz o Senhor no Evangelho, são a fome, as guerras e as pestes. O cavalo branco é a palavra da pregação no mundo inteiro. No vermelho e seu cavaleiro estão significadas as guerras que hão de desencadear-se e as que já se desencadeiam quando um povo se levanta contra outro. No cavalo amarelo e seu cavaleiro estão representadas a grande peste e a mortandade. E o inferno seguia-o, espera o momento de devorar grande número. E quando abriu o 5º selo, vi debaixo do altar de Deus as almas dos que tinham sido imolados. Chama altar de Deus a igreja. Foi à sua vista que se fizeram os mártires. E apesar de estarem no paraíso as almas dos santos, contudo, porque é derramado sobre a terra o seu sangue, disse que clamam debaixo do altar. Assim se realizam as palavras: o sangue do teu irmão clama por mim da terra. Gênesis 4:10. E vi, quando ele abriu o 6º selo, e fez-se um grande tremor de terra. É a última perseguição. E o sol tornou-se negro como um saco de cilício, e a lua fez-se toda como sangue, e as estrelas caíram do céu sobre a terra. O sol e a lua são o que são as estrelas, símbolos da igreja, mas toma-se o todo pela parte. Não é toda a igreja que cai, são os maus da igreja que caem do céu. Disse toda, porque a última perseguição há de sentir-se em todo o mundo. E então os que forem justos ficarão na igreja como no céu. Os avarentos, os injustos e os adúlteros cessam de sacrificar ao diabo. E os que se dizem cristãos, mas só o eram de palavras, caíram do céu como estrelas, cairão da igreja. Como uma figueira deixa cair os frutos verdes quando é agitada por um vento forte. Comparou a igreja à árvore sacudida, à perseguição o vento forte, e os figos verdes aos homens maus, que hão de ser sacudidos e lançados para fora da igreja. E o céu retirou-se como um livro que se enrola. Chama aqui céu a igreja, que se afasta dos maus e que contém em si os mistérios só dela conhecidos. É como um livro enrolado, que os iníquos de modo nenhum querem nem podem compreender. E todos os montes e ilhas moveram-se dos seus lugares. O que o céu significa, também o significa os montes e as ilhas. E é isto: quando surgir a última perseguição, toda a igreja se desloca do seu lugar. A perseguição ocasiona a fuga dos bons e a apostasia dos maus. E pode dar-se o mesmo nas duas partes, porque a parte boa, fugindo, é movida do seu lugar e perde os seus bens, segundo a expressão: moverei o teu candeeiro do seu lugar. Apocalipse 2:5. E os reis da terra e os príncipes. Consideramos reis os homens poderosos. De todos os graus e condições se hão de converter a Cristo. De resto, os que então forem reis, exceto um único, o perseguidor, esconderam-se nas cavernas e nos penhascos dos montes. No século presente, todos fogem para a fé da igreja e encobrem-se sob o mistério escondido das Escrituras. E dizem aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, isto é, cobri-nos e escondei-nos. Pedem que se esconda dos olhos de Deus o homem velho. Outro sentido: o que pensa no juízo futuro dirige-se aos montes, isto é, à igreja.
para que sejam escondidos os seus pecados no tempo presente por meio da penitência, não venham a ser punidos no futuro. Não prejudiqueis a terra, até que assinalemos os servos do nosso Deus nas suas frontes. É uma alusão à igreja, é aos homens maus, à parte sinistra, danificada que diz: não prejudiqueis. A voz que fala no meio dos 4 animais diz ao danificador: não prejudiqueis o vinho nem o azeite. No vinho e no azeite vêm-se representados os justos. Nem o diabo, nem os homens maus os podem danificar, senão na medida em que o permita Deus com o intuito de provação. Não prejudiqueis o vinho nem o azeite. O Senhor proíbe que seja danificada toda a sua terra espiritual, enquanto não forem todos assinalados. E ouvi o número dos que foram assinalados, 144.000 assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Os 144.000 representam toda a igreja sem restrição. Depois disso, vi a grande multidão que ninguém podia contar, e de todas as nações, tribos, povos e línguas. Não disse que viu outra multidão, disse que viu a multidão, a mesma que viu no mistério dos 144.000. Viu-a inumerável, de toda a tribo, língua e nações. Todas estão enxertadas na raiz pela fé. O Senhor no Evangelho mostra, representada nas 12 tribos de Israel, a Igreja Universal constituída tanto por judeus como por gentios, quando diz: sentar-vos-eis em 12 tronos, a julgar as 12 tribos de Israel. Mateus 19, 28. Estavam vestidos de estolas brancas. Reconhece nas estolas brancas o dom do Espírito Santo. E todos os anjos estavam de pé em volta do trono. Dá o nome de anjos à igreja, pois não descrevia outra coisa senão a igreja. E um dos anciãos respondeu, dizendo-me: quem são esses que estão revestidos de estolas brancas? Dos anciãos, o que respondeu simboliza o ofício dos sacerdotes. Eles ensinam à igreja, isto é, ao povo na igreja, qual é a remuneração do trabalho dos santos, dizendo: esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas estolas no sangue do Cordeiro. Não são só os mártires, como supõem alguns, mas todo o povo da igreja. Não disse que lavaram as suas estolas no seu próprio sangue, mas no sangue do Cordeiro, na graça de Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, conforme está escrito: e o seu sangue purifica-nos. 1 João 1,7. E o que está sentado no trono habitará sobre eles. Eles são o trono. Deus habita neles pelos séculos. Deus habita na igreja. Nem cairá sobre eles o sol, nem calor algum, como diz da igreja Isaías: Senhor, tu fizeste-te sombra contra o calor. Isaías 25:4. O Cordeiro levá-los-á às fontes das águas da vida. Tudo isto sucede à igreja sob o aspecto espiritual, na vida presente. Quando nos são perdoados os pecados, ressuscitamos para a graça e somos desposados das trevas da vida passada e do homem velho. Revestimos-nos de Cristo no batismo e enchemo-nos da alegria do Espírito Santo. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, fez-se no céu um silêncio de cerca de meia hora. No céu, quer dizer na igreja, mostra-se na meia hora o início do descanso eterno. E vi os 7 anjos que estavam de pé diante de Deus. A igreja está indicada nos 7 anjos, aos quais foram dadas 7 trombetas, isto é, a pregação integral, como está escrito: levanta a tua voz como uma trombeta. Isaías 58:1. E veio outro anjo e colocou-se diante do altar. Este outro anjo não veio depois dos 7, porque é nosso Senhor Jesus Cristo.
tendo um turíbulo de ouro, que é o seu santo corpo. O Senhor fez-se turíbulo, do qual Deus recebeu o odor da suavidade, e pelo qual se tomou propício ao mundo, porque se ofereceu a si mesmo em odor de suavidade, conforme Efésios 5:2. E o anjo tomou o turíbulo e encheu-o de fogo do altar. Jesus Cristo assumiu o corpo e assumiu a igreja para cumprir a vontade do Pai e encheu-a do fogo do Espírito Santo. E houve trovões, vozes e relâmpagos e um grande tremor de terra. Tudo isto são as pregações e as atividades da igreja. E o segundo anjo tocou a trombeta, e uma espécie de grande monte, ardendo em fogo, foi lançado no mar, e a terça parte do mar fez-se em sangue. O monte ardente é o diabo. O que a terça parte da terra e das árvores representa também a terça parte do mar. Chamou aos ímpios, homens que têm almas, com o fim de mostrar que, embora estejam vivos segundo a carne, estão mortos segundo o Espírito. E a terça parte dos navios pereceu. Os hereges corromperam com a sua doutrina os que aderiram a eles. E o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardente como um facho. Diz que caíram da igreja os homens soberbos e ímpios. Diz-se que era uma grande estrela, porque ela representa as pessoas mais notáveis em poder e em riquezas. E o nome da estrela chama-se Absinto, e a terça parte das águas converteu-se em absinto. A terça parte dos homens tornou-se semelhante à estrela que sobre ela cai, e muitos homens morreram pelas águas, porque se tornaram amargas. Os homens foram mortos pelas águas. Isto pode entender-se claramente dos que se deixam rebatizar. E o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua e a terça parte das estrelas. O sol, a lua e as estrelas são a igreja. Na terça parte ferida estão simbolizados todos os maus. Foi ferida quer dizer, foi entregue aos seus delitos e voluptuosidades. Em breve seriam manifestados os seus muitos pecados e o odor desses mesmos pecados. E vi e ouvi a voz de uma águia que voava pelo meio do céu, e que dizia em grande voz: Ai, ai, ai dos que habitam na terra. Pela águia entende-se a igreja. Ela voa no meio do céu, movendo-se em si mesma e anunciando em voz alta as calamidades do último tempo. Quando o sacerdote anuncia o dia do juízo, é a águia voar no meio do céu. Como acima fica dito, o anjo do qual se disse que subiu do Oriente é a igreja que sobe do ponto donde nasce o sol, sobe da paixão e da ressurreição do Senhor. Não prejudiqueis a terra nem o mar. Mostra que a igreja prega isto todos os dias e clama aos homens maus. Não prejudiqueis o vinho nem o azeite. No vinho, segundo dá a entender, estão representados todos os justos da igreja. Ninguém pode prejudicá-los, senão na medida em que o permite Deus em ordem à aprovação. Foram assinalados 144 mil. Faz uma aplicação à Igreja Universal. Diz que estavam revestidos de estolas brancas. As estolas são o dom do Espírito Santo. Os anjos que estão de pé em volta do trono são a igreja. João parece não descrever outra coisa senão a igreja. O ancião que respondeu: Quem são esses e de onde vieram? Representa o ofício dos sacerdotes que ensinam o povo na igreja. Diz que lavaram as estolas. É uma alusão a toda a igreja, e não somente aos mártires. No entanto, não diz que as lavaram no seu próprio sangue, mas no sangue do Cordeiro. Isto realiza-se por meio do sacramento do batismo. E o que estava sentado no trono habitava sobre eles. Esses são o trono de Deus que habita neles. Nunca mais cairá sobre eles o sol nem calor algum, e levá-los às fontes das águas da vida.
Tudo isto se vai realizando na igreja, sob o aspecto espiritual, nesse mundo e no nosso tempo. Ela defende-se com a graça de Deus e as perseguições são para ela provação e não castigo. Diz que se fez silêncio no céu pelo espaço de quase meia hora, dilo da igreja, e significa o início do descanso eterno. Os 7 anjos que tocam as trombetas são a igreja. Nas trombetas está representada a sua pregação. O outro anjo que diz ter parado diante do altar é o Senhor. Tinha um turíbulo de ouro. É o corpo santo de Cristo, pelo qual Deus Pai recebeu o incenso da paixão, o odor de suavidade. Houve trovões, relâmpagos, vozes e relâmpagos, que são símbolos das pregações espirituais da igreja. Os 7 anjos que se preparavam para cantar são a igreja. Nela faz-se por todo o mundo a pregação espiritual contra todos os pecados e crimes. Cantou o primeiro anjo e ficou abrasada a 1/3 parte da terra. O fato representa os homens soberbos e voluptuosos que Deus, por justo juízo, permite sejam queimados pelo incêndio da luxúria e da avareza. Cantou o segundo anjo e caiu no mar um monte em fogo. O monte é o diabo, o mar é o mundo, e como se disse, a 1/3 parte do mar são os homens iníquos e ímpios. Cantou o terceiro anjo e caiu do céu uma grande estrela. São os homens grandes que caem da igreja como do céu, pelos seus maus costumes e atos iníquos. Muitos homens morreram pelas águas, porque se tornaram amargas. Pode entender-se dos que são rebatizados. Cantou o quarto anjo e foi ferida a 1/3 parte do sol, da lua e das estrelas. É uma descrição da igreja. Nela, por persuasão do diabo, são atingidos na alma os maus e os hipócritas pelas feridas dos seus pecados. Diz que voava uma águia no meio do céu e clamava: ai, ai, ai! Deve-se entender da igreja que voa no meio do céu, no meio de si mesma, e anuncia em instrução assídua as calamidades do último tempo. Quando o sacerdote anuncia na igreja o dia de juízo, é a águia que voa pelo meio do céu. Enquanto os sacerdotes se aplicam à pregação insistente e o povo se esforça por cumprir fielmente o que eles ensinam, permita a piedade divina que o mesmo povo mereça chegar às coisas eternas, com o auxílio de nosso Senhor Jesus Cristo, que vive para sempre.